E aí, pessoal, beleza? Vamos para a nossa segunda parte, né, de círculo e circunferência agora, beleza? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai falar nessa aula. Bom, primeira coisa é falar com você do comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? Imagina que você tem uma circunferência, essa circunferência tem raio R. Bom, eu sou de uma cidade chamada Lagoa Santa, né? Acho que temos muitos alunos aí do curso são daqui, mas agora nós estamos aí no Brasil inteiro, né? Aí o pessoal já não conhece, né? Mas aqui em Lagoa Santa, a cidade tem uma lagoa. Imagina que essa lagoa fosse em forma de um círculo. Não é, mas imagina que fosse na forma de um círculo. Você, ao dar uma volta na lagoa, se essa lagoa fosse um círculo, você estaria percorrendo o comprimento dela, tá? E o comprimento de uma circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. O π, ele, para quem não sabe, ele é um número irracional, 3,14, 15, alguma coisa, tá? Ele é um número irracional. Por que ele é um número irracional? Porque ele não tem fim aqui. Você vai fazendo aqui, você não consegue chegar no fim dele. E ele veio justamente dessa questão do comprimento da área da circunferência. Então, o π ele é um número irracional e ele é mais ou menos isso. Quando o exercício quiser que você aproxime o resultado, você vai usar o π igual a 3,14, tá? Quando ele quiser que você use o π igual a 3, ele vai te falar, olha, considere π igual a 3. E quando ele não falar nada, e as respostas podem ter um π no resultado. Por exemplo, se o exercício te dá uma circunferência de raio 5 centímetros, o comprimento dela é 2 vezes π vezes o raio é 5, então é 2 vezes π vezes 5. Aí você faz o 2 vezes o 5, que dá 10 e mantém o π, a gente fala que assim está na forma indicada. E aí 10π centímetros, se o raio está em centímetro, o seu comprimento sai em centímetro. Pronto, esse aqui é o comprimento da sua circunferência. Ah, Ed, vai ficar com esse π aí? Sim, vai. Muitas respostas estão assim com π. Acostume-se de ter o π dessa forma aqui, beleza? Então, o comprimento da circunferência é isso. Nós vamos fazer vários exercícios. Mas vamos falar primeiro sobre toda a matéria, todo o conteúdo que você vai ter que saber nessa segunda parte de círculo e circunferência. Vamos lá. Então, você já aprendeu agora, primeiro passo, o comprimento da circunferência, 2πr. Arco. O que é o arco? É aquele dia que você não está muito bem, que você não vai correr a lagoa inteira. Você vai correr só uma parte dela. Você vai pegar um ângulo aqui da lagoa e vai percorrer aqui, ó. Vai percorrer só essa partezinha aqui, ó. Bom, Lagoa de Lagoa Santa tem 7 km, então dá para dar uma volta, tá tranquilo. Na Lagoa de Belo Horizonte, Lagoa da Pampulha, que é onde tem a maratona da Pampulha também tem, né? A lagoa tem 18 km. Pô, então 18 km não dá, né? Sim, para muitos dá, para mim não, para mim 7 km tá ótimo, mas 18 km é muita coisa. Então eu não vou percorrer a lagoa inteira da Pampulha. Imagina que a Lagoa da Pampulha fosse um círculo, uma circunferência. Imagine isso, não é, mas imagine que fosse, você vai percorrer só uma parte. Então, o quanto você percorreu de acordo com o ângulo alfa? Esse ângulo aqui é o centro, né? Parte 1 ângulo alfa. Olha, o negócio é o seguinte, você pode decorar a fórmula? Pode, mas você pode entender também. 2π vezes o raio é a circunferência inteira, ou seja, é 360 graus dela. Se você quer saber esse arco aqui, que é um pedaço do comprimento, e ele tem um ângulo, se esse ângulo aqui no centro é alfa, esse arco vai ter um ângulo alfa também, então vai ser um ângulo alfa. Fazendo a regra de 3 aqui, o arco vezes 360 é igual a 2π vezes o raio vezes alfa. Então, o arco, gente, ele vale 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360. Ou seja, é uma fração alfa de 360 do comprimento. Então, isso que é o arco de uma circunferência. Mais para frente nós vamos fazer os exercícios. Mas só de exemplo, imagina que você tem aqui um ângulo de 30 graus. Quer saber esse arco aqui de uma circunferência que tem 6 metros de raio. Então, o arco dela seria 2
vezes π, vezes o raio que é 6, vezes o ângulo que é 30, sobre 360. Olha, o 0 vai com 0, o 36 com 6 dá 6, e aqui ainda ficou o seguinte, ó, 2π vezes 3 aqui em cima, então fica 6π, e ainda tinha um 6 ali embaixo, ó, cortou o 6 com 6, o arco ficou igual a π. Qual a unidade? Se o raio está em metro, o arco vai estar em metro também, então o arco deu π metro. Ou seja, o arco é mais ou menos 3,14 metros, né? 3,14 metros que você andaria para ir daqui até aqui no ângulo de 30 graus nessa circunferência. Beleza? Vamos seguindo, olha lá. Área, opa, tá faltando um sinal, né? Gente, olha só, área na circunferência é o seguinte, não confunda a fórmula de área. O que é a área? É essa região aqui toda dentro, tá? O comprimento era só um entorno, você andando pelo entorno. Então, comprimento é a medida de distância, a área é a área, né? É a área pegando o círculo todo aqui. A área é π vezes o raio ao quadrado. Olha só que interessante. Π vezes o raio ao quadrado. Essa é a área do círculo. Isso aqui é o círculo. Né? Círculo pega tudo, né? Só que você tem algumas outras áreas para saber. Eu já vou falar todas aqui. Apesar de a gente vai ter aula de áreas, mas eu já vou falar das áreas aqui com você, que é mais interessante falar aqui de uma vez. Se você tiver um ângulo alfa e você comer a fatia de uma pizza aqui, isso aqui é o setor circular. E a área do setor circular é análoga à questão do arco, né? Ó, a área do círculo todo é π vezes o raio ao quadrado. Como você está pegando um ângulo alfa de um total de 360, essa é a área do setor circular. Beleza? Essa é a área do setor circular. πr ao quadrado, que é a área do círculo, dividido vezes alfa sobre 360, né? Que aí é a fração que você está pegando da circunferência. É a fatiazinha da sua pizza aqui. Agora, imagina que você foi comer a pizza, só que você comeu apenas, não, eu gosto só da bordinha, aquela partezinha crocante da pizza, que é o segmento circular. Isso aqui é o segmento circular. Você tem aqui tudo aqui seria o setor, mas você corta aqui, ó, e pega só a bordinha, liga daqui até aqui e pega só essa parte aqui de cima. Bom, a área do segmento circular, ela vai ser, imagina que aqui é o ângulo alfa, tá? Vai ser a área toda, da fatia toda, de tudo, que é πr ao quadrado alfa sobre 360, que é a área do setor, menos a área desse triângulozinho aqui de dentro. Olha que interessante. Você não precisa decorar as fórmulas, basta aprender. Menos essa área aqui que eu coloquei em roxo, que está em branco, né? Então, você faz a área total, que é a área do setor, menos a área que está em branco ali. E essa área que está em branco aqui vai ser a área desse triângulo. Inclusive, esse triângulo aqui é raio, raio. Toda vez que você tem um triângulo que você tem, presta atenção, essa formulazinha lá de triângulos, hein? A gente não falou dela ainda, porque a gente deixou para falar das áreas num módulo específico. Então, num triângulo, quando você tem dois lados, nesse caso, aqui os dois lados não são R, então você vai multiplicar R vezes R, esse lado vezes esse, vezes o seno do ângulo, tudo isso dividido por 2. Então, toda vez que você tem um triângulo, você tem dois lados, e o ângulo formado entre eles, a área vai ser o produto desses lados vezes o seno do ângulo dividido por 2. Então, aqui ficou a área do setor ali, ficou a área do segmento, ficou a área do setor, menos a área do triângulo, que é R vezes R, R ao quadrado, vezes seno de alfa, tudo isso dividido por 2. Essa é a área do segmento circular. E aí você tem mais uma área, que é a área da coroa circular. O que é a coroa circular? A coroa circular é quando você tem duas circunferências que a gente chama de concêntricas. Ou seja, elas têm centro no mesmo ponto, o centro das duas é no mesmo ponto, esse ponto aqui que eu coloquei, e você vai fazer a área disso. Nós vamos usar a mesma ideia que a gente usou aqui para fazer a área do segmento. Isso aqui chama coroa circular. E aí, o que você vai fazer? Você vai
fazer aqui, ó. Uma delas, essa aqui tem raio 2. Aqui eu vou chamar de R2. O raio da circunferência maior. E esse aqui eu vou chamar de R1, que é o raio da circunferência menor. Então, a área ali vai ser a área da maior, que é π R2 ao quadrado, menos a área da menor, que é π vezes o raio ao quadrado, né? A área do círculo, né? É π r ao quadrado. Então, eu fiz o raio de uma menos o raio da outra. Muita gente costuma arrumar isso aqui fazendo π em evidência, coloca o π em evidência, porque tem nos dois, fator comum, fica R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Essa é a área da coroa circular. Então, são essas 4 áreas que a gente tem que saber de círculo aqui, beleza? A área do círculo em si, πr ao quadrado, a área do setor, a área do segmento e a área da coroa circular. São as 4 áreas que a gente tem que saber. Anota isso aí direitinho, porque é muito importante, beleza? Então, vamos seguindo. Polígonos inscritos na circunferência. Gente, eu tenho... Na verdade, nós vamos falar dos polígonos regulares inscritos na circunferência. São 3 que a gente tem que saber. O triângulo equilátero, triângulo equilátero, né, que é L, 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 o quadrado, e o hexágono. Eita. Todos regulares, tá, gente? Todos regulares. Não tá regular não, porque sou eu que estou desenhando aqui na canetinha e tal, no computador. Se no quadro já é ruim, imagina aqui, né? Então, eu admiro muito que os professores fazem aqueles desenhos bonitos, né? Mas também demora meia hora, metade da aula para desenhar. Então, acho que nosso foco não é esse, né? Nosso foco é a gente aqui aprender, né? Então, olha só. Isso aqui é um círculo, uma circunferência, e o triângulo está inscrito nela. O importante é você relacionar o lado do triângulo com o raio da circunferência. Bom, para o triângulo, o lado é o raio raiz de 3. Edi, eu queria saber de onde é que vem. Bom, de onde é que vem é o seguinte, isso aqui é o centro da circunferência, tá? Se você puxar aqui, isso aqui é o raio. Se você puxar aqui no meio aqui, isso aqui vai fazer o lado dividido por 2. E isso aqui, esse negócio aqui do centro até aqui, isso aqui é 1/3 da altura. Por que é 1/3 da altura, Edi? Porque esse ponto aqui é o baricentro. No triângulo equilátero, o baricentro, o incentro, todo mundo é no mesmo ponto. E é esse ponto aqui, que é o centro da circunferência, que o triângulo está inscrito aqui. Então, esse ponto aqui, ele vai ter, aqui, se você puxar isso aqui a altura, isso aqui é 2x e x, lembra disso, do baricentro? Então, isso aqui é 1/3 da altura. Então, isso aqui seria 1/3 da altura, e a altura do triângulo equilátero, você sabe que é L raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui faria L raiz de 3 sobre 6. Fazendo Pitágoras aqui, você vai conseguir chegar nesse resultado aqui. Beleza? Mas eu vou apagar isso aqui, dar o pause se você quiser deduzir isso aí. É daqui que você vai conseguir. Beleza. Bom, o lado do quadrado em relação ao raio da circunferência é mais fácil de calcular. É só você puxar esse diâmetro aqui. Aqui é lado, e isso aqui é R mais R, isso aqui é 2R. Então, o 2R vai ser, o 2R ao quadrado vai ser igual ao lado ao quadrado mais o lado ao quadrado. Você vai fazer esse Pitágoras aí. Então, o lado do quadrado ali, em relação ao raio da circunferência, é o raio vezes raiz de 2. E o mais difícil de todos de decorar, que é o do hexágono, que o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência. Meu Deus, sério disso? Sério.
Porque é o seguinte, se você puxar essas diagonais aqui, ó, muito mal feito aqui, mas a ideia é essa, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Então, acaba que isso aqui é o raio, e isso aqui é o raio, e o raio é igual ao lado. Você vai ver que todos esses triângulos são equiláteros, então acaba que o lado é igual ao raio. Beleza? Então, isso aqui que o que você tem que saber dos polígonos inscritos. Só que existe um negócio chamado apótema. O apótema, por exemplo, aqui no triângulo já está aqui o apótema, que é essa distância do centro da circunferência até um dos lados formando 90 graus. Então, o apótema aqui no triângulo, ele vai ser justamente aquele que a gente falou, 1/3 da altura, ou seja, L raiz de 3 sobre 6. Ou, se você quiser fazer o apótema em função do raio, que eu posso ter o apótema em função do lado, como a gente fez aqui, L raiz de 3 sobre 6, que é 1/3 da altura, ou eu posso fazer em função do lado. Agora, olha que interessante. Se você substituir o lado aqui por R raiz de 3, vai ficar R raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 6. Vai dar R raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 sobre 6, dá R sobre 2. Olha que interessante, né? Então, ficou o raio sobre 2. Então, o apótema lá no triângulo vai ser o lado raiz de 3 sobre 6 ou o raio sobre 2. Para o quadrado, o apótema é do centro aqui até aqui, formando 90 graus, que é metade do lado. O apótema vai ser o lado dividido por 2. O apótema, em função do raio, joga o raio aqui no lugar do L, vai ficar R raiz de 2 sobre 2. O apótema aqui para o hexágono. Para o hexágono, o apótema ele é a altura desse triângulo equilátero aqui, ó. Então, o apótema vai ser o lado raiz de 3 sobre 2, ou, em função do raio, a mesma coisa, né? Porque o raio é igual ao lado e o lado é igual ao raio. Então, ficaria L raiz de 3 sobre 2 ou R raiz de 3 sobre 2. É isso que você precisa saber dos polígonos inscritos na circunferência. Anota tudo direitinho. Se quiser fazer as deduções aí, faz. Eu já te dei a dica de como deduzir isso aí, cada um deles. Mas é isso que você precisa saber de polígonos inscritos na circunferência, beleza? Então, fechamos aqui polígonos inscritos na circunferência. E aí, vamos para os exercícios agora, ó. Determine o comprimento da circunferência nos casos. Bom, na letra A, eu tenho aqui que o raio vale 8. Isso aqui é o raio vale 8. Então, o comprimento é 2π vezes o raio, né? O comprimento é igual a 2π vezes o raio. Então, o comprimento vai ser 2 vezes π vezes 8. O comprimento vai ser 16π. Como está em centímetro, 16π centímetros a unidade, né? 16π centímetros. O centímetros é só a unidade aqui, tá? O centímetros não é parte do resultado, do número, né? Ele é a unidade do comprimento, porque o comprimento é uma unidade de distância, é distância, né? Então, aqui seria a letra A. Bom, na letra B, a gente não tem o raio, então eu vou ter que calcular o raio. Bom, para isso, o exercício me deu essa corda aqui, que vale 10, e me deu essa outra aqui, ó, que sai, esse segmento de reta que sai do centro e vai até a corda. A gente sabe que quando você puxa um segmento de reta que vai do centro até a corda, faz 90 graus, e além disso, e fazendo 90 graus, o que vai acontecer? Você vai dividir isso aqui em duas partes iguais. Então, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 5. Dividiu em duas partes iguais aqui esse 10 centímetros. Se você puxar isso aqui vai ser o raio da circunferência. E aqui é 5, o exercício falou que isso aqui é 12, então a gente ficou com esse triângulo retângulo aqui, ó. 5, 12, e oposto a 90 graus é o raio. Botei 12 ali. Eu falei 12, minha cabeça continuou 12 ali. Tinha que colocar ali, beleza? Então aqui o oposto a 90 é o raio. Então o raio ao quadrado, bom, se você já tem um pouquinho mais de manhã, você já sabe que o raio vai ser 13, porque é aquele triângulo 12, 5 e a hipotenusa 13, é um outro triângulo que aparece muito. Então, o raio ao quadrado vai ser 144 mais 25, o raio ao quadrado vai ser 169, o raio vai ser mais ou menos raiz de 169, o raio vai ser só 13, não vou colocar o menos 13 porque não faz sentido o raio ser negativo. Então, o comprimento é 2π vezes o raio, o comprimento é 2 vezes π
vezes o raio, que é 13. Então, o comprimento deu 2 vezes 13, 26π. Então, repare que ele misturou aquela matéria de corda com essa matéria aqui de comprimento da circunferência. Vamos para a letra C. Opa, letra C. Deixa eu colocar aqui a letra C. Bom, aqui na letra C agora, ele não me deu o raio de novo, então eu vou ter que calcular de alguma forma. Eu sei que aqui vale 4, isso aqui vale 8. Ah, isso é potência de ponto. Eu vou esticar até aqui. Vou esticar. Isso aqui vale o raio, isso aqui vale o raio. Como é que a gente faz? Esse pedacinho, que é 4, vezes o todo, que é 4, mais os 2r, é igual a esse cara que é tangente ao quadrado, né? A tangente ali ao quadrado. Então, tangente ao quadrado. Então, fica 4 vezes 4, 16, mais 8r é igual a 64. O 8r vai ser igual a 64 menos 16. O 8r vai ser 48. O r vai ser 48 dividido por 8. O r vai dar 6. Se o r vale 6, o comprimento é 2π vezes o raio. O comprimento vai ser 2 vezes π vezes 6. O comprimento vai dar 12π. E aí a gente finalizou aqui a questão, beleza? Então vamos seguindo. Determine o comprimento do arco AB dado o raio 90 centímetros e o ângulo central correspondente nos casos. Bom, na letra A, vamos colocar a canetinha preta aqui que tá mais, acho que vai ficar mais nítido, né? Na letra A, o raio aqui é 90 centímetros. Qual que é a fórmula do arco? Bom, o arco, ele é um pedaço do comprimento, né? Então, é 2π vezes o raio, se é um pedaço de alfa sobre 360, né? Então, na letra A, o arco, ele vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 90, vezes o ângulo. Qual que é o ângulo aqui? 90 graus, dividido por 360. Bom, o 90 com 360 dá por 90 os dois, fica 4. Então, o arco aqui vai ficar 2 vezes π vezes 90 dividido por 4. O arco vai ficar igual a 90 vezes 2 dá 180. 180 dividido por 4 vai dar 45 e sobra o π. Se a unidade do raio está em centímetro, fica 45π vezes centímetro. Essa aqui é só a unidade. A resposta aqui mesmo, na sua prova, estaria só 45π, porque ele geralmente coloca, a resposta em centímetros aí você marcaria só 45π. Beleza? Essa é a letra A. Vamos para a letra B. Letra B, de novo, o raio continua 90, ali mudou só o ângulo, o arco, 2π vezes o raio, vezes alfa sobre 360. O arco é isso aqui, na letra B aqui. Só voltando lá na letra A, o que seria o arco? Seria essa distância aqui, né? Aqui na letra B, é essa distância aqui. Então, o arco aqui ficou sendo 2π vezes o raio, que é 90, vezes o ângulo, que é 60, sobre 360. Cortou o 360 com 60, dá 6. Então, o arco ficou sendo 2 vezes 90, 180, π sobre 6. O arco ficou sendo 180 por 6, 30π, unidade centímetros, né? Unidade centímetros. Bom, continuando. Nessa aqui, ele quer o arco AB, esse arco aqui. O arco é 2π r vezes alfa sobre 360. O arco ficou sendo 2π vezes o raio, que é 90, vezes o ângulo, que é 72, sobre 360. Ó, já vou cortar esse zero com esse zero. O 36 por 72, o 72 por 36 dá 2. Então, o arco ficou sendo 2 vezes 9, 18, vezes 2, 36π, unidade centímetros. Tá vendo? As coisas são muito mais simples, simplificando, né? Beleza, gente? Tranquilo? Nós estamos com 25 minutos. Dá pra gente... deixa eu sair da câmera um pouquinho para você ver aqui a questão toda certinha, né? Tá aí, né? Mas vamos lá. O importante era o ângulo que estava ali, né? Vamos lá.
Determine a área de cada setor circular. Setor circular é o quê? É a fatia da pizza, essa partezinha em laranja. Então, o setor circular, qual que é a área do setor circular? Ela é uma parte da área. Uma parte, ou seja, um alfa de 360. Então, na letra A, a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Qual que é o raio? 6, então fica 6 ao quadrado. Vezes o ângulo, então se esse arco aqui tem 40 graus, esse ângulo aqui também é 40 graus, a gente já aprendeu isso, sobre 360. Então a área aqui ficaria π vezes 36 vezes 40 sobre 360. Corta o zero do 40 com o zero do 360, o 36 com 36. A área ali do setor deu 4π. Aí é detalhe, se o raio está em metro, a área vai ficar em metro quadrado. Beleza? Essa é a área da letra A. Vamos para a próxima, letra B. Letra B. A área do setor π vezes o raio ao quadrado, alfa sobre 360. π vezes o raio é 6, 6 ao quadrado, vezes o ângulo 70, se esse ângulo aqui é 70, esse aqui também é 70, sobre 360. Já cortei esse zero com esse, fica π vezes 36 vezes 7 sobre 36, deu 7π, unidade de metro quadrado, porque o raio estava em metro. Continuando, letra C. A área do setor vai ser π vezes o raio ao quadrado, alfa sobre 360. De novo, ele não mudou o raio é 6, então fica 6 ao quadrado, vezes o ângulo. Não me deu o ângulo. Eita, e agora? Esse ângulo é alfa. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é alfa, isso aqui é o arco, gente. Isso aqui é o arco. Então, o arco, olha que questão legal, hein? É 2π vezes r vezes alfa sobre 360. Se o arco vale 10, o arco vale 10, é igual a 2π vezes o raio vezes o ângulo, o raio é 6, né? Sobre 360. Então, olha só, eu já vou inclusive cortar aqui, vai dar 60 aqui embaixo, jogo 60 multiplicando 10, fica 600 igual a 2π vezes alfa. Repara só o seguinte, gente, aqui alfa sobre 360. A área, eu vou continuar aqui, ó, 30π vezes 36 alfa sobre 360. O 36 com 360 dá 10. Então, a área desse arco, desse setor, seria π vezes alfa sobre 10. π vezes alfa sobre 10. Aqui eu tenho que 2π vezes alfa é 600. Como eu preciso saber o π vezes alfa, eu vou jogar o 2 dividindo, vai ficar o 600 dividido por 2 vai dar 300. É igual a π vezes alfa, esse 2 passou dividindo. Então, o π vezes alfa vale 300. Então, a área aqui vai ser 300, que é o π vezes alfa dividido por 10. A área ali vai dar 30. Então, com a do arco, eu achei quanto que valia o π vezes o alfa. E aí, eu coloquei o valor de π vezes alfa aqui. E aí, achei a área, beleza? Vamos fazer a D, que vai ser a mesma coisa. A mesma coisa D. Isso aqui vale 6. Então, o arco, vamos fazer lá certinho agora. Na ordem aqui. 2πr vezes alfa sobre 360, que é o arco, vale 6. Então, 6 é igual a 2πr alfa sobre 360. Então, isso aqui já deu aqui, o raio é 6, né, na verdade. Então, aqui fica 60. Jogo 60 multiplicando, vai ficar 360 é igual a 2π alfa. Jogo 2 dividindo, 180 é igual a π vezes alfa. A gente sabe que a área do setor é π vezes o raio ao quadrado vezes alfa sobre 360. A área vale π vezes o raio, que é 6, então 6 ao quadrado 36, vezes alfa sobre 360. Cortou, deu 10. Então, a área é π vezes alfa sobre 10. O π vezes alfa vale 180, então a área vai ser 180 dividido por 10. A área deu 18. A unidade,
metros quadrados, porque o raio estava em metro. A gente não colocou aqui metros quadrados na anterior. Beleza? Gente, eu vou finalizar. A gente volta na próxima aula. Deixa eu só colocar esse 18 aqui certinho para cá. A área ficou sendo 18 metros quadrados, tá? A gente volta na próxima aula para a gente encerrar essa matéria fazendo mais exercícios, tá? A matéria toda foi dada, mas a gente ainda vai fazer mais exercícios, beleza? Até a próxima aula.